Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade, estamos morrendo de saudade de vocês, né, Bia? Nós estamos, esperamos logo estarmos juntos. E hoje temos aqui a nossa quarta aula do trimestre. Nós vamos falar hoje sobre o amigo que mentiu. Uma história muito importante da palavra de Deus. Eu quero que vocês prestem atenção aqui com a tia pra gente aprender, certo? Antes disso, né, vamos começar, vamos fazer uma oração, Bia e Malu. E aí vocês orem em casa aí com o pai de vocês, tá bom? Vamos lá, vem cá, dá a mão, Malu. Dá a mão pra Bia. Bia, fecha os olhos. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia na sua presença. Te pedimos que ela nos abençoe, que nós entendemos da tua palavra. Amém. Eu tava de olho fechado, a Malu não. É mesmo, Malu tem que ficar de olho fechado. Então, crianças, nós vamos falar sobre o amigo que mentiu. E essa história que a tia vai contar, ela tá aqui em Gênesis. Aqui, ó, Gênesis 27 até o capítulo 28, versículo 4. Na aula passada, a tia Dani contou a história muito importante sobre Isaac. E Isaac casou-se com Rebeca e teve 2 filhos. Os filhos de Isaac e de Rebeca chamavam-se Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos. Quem aqui tem amigos gêmeos, parentes gêmeos? Você conhece alguma criança que é gêmeos, Bia? Não? Gêmeos? Tem gêmeos que são iguaizinhos e tem gêmeos que são diferentes, mas os dois nascem, são gerados, ficam na barriga da mamãe juntos. E aqui na história de Esaú e de Jacó, Esaú, quando foi nascer, Esaú nasceu primeiro e Jacó veio logo depois. Então, como Esaú nasceu primeiro, ele era o primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro filho daquela casa. E Jacó veio logo depois. Jacó não era o primogênito. Ele era o caçula, porque lá na casa deles tinham só 2 filhos. Então, nós vamos contar a história deles hoje. Nós vamos aprender sobre a história deles hoje, tá bom? Eles, como eu já falei, né, eram gêmeos, mas eles eram bem diferentes. Esaú nasceu alguns minutos antes de Jacó. E por isso, Esaú era o filho mais velho e seria, como eu falei, o chefe da família. Antigamente, os filhos mais velhos não só recebiam uma bênção especial do pai, como também a maior parte da herança, da riqueza da família. Então, isso se chamava direito de primogenitura. Era um direito muito valorizado. Na verdade, era um privilégio, era tipo muito importante. E os filhos que eram primogênitos, eles tinham, digamos assim, as melhores, eles recebiam as melhores bênçãos, eles recebiam as melhores coisas. Só que nessa história foi diferente. Vejam só. Certo dia, Esaú estava caçando. Seu irmão Jacó preparou uma sopa de lentilhas. Quem gosta de sopa? Você gosta de sopa, Bia? Não, né? A Bia gosta mais ou menos de sopa. A mamãe gosta de sopa. Não sei se vocês aí gostam de sopa. Mas enfim. Esaú foi caçar, né? Trabalhou, ficou cansado, com fome. E Jacó tinha preparado uma sopa de lentilha. Quando Esaú chegou em casa, depois de caçar, depois de trabalhar, de correr atrás lá da caça, ele estava com muita fome. Então ele chegou e falou: estou com muita fome, quero um pouco de sopa. Pediu um pouco de sopa a Jacó. Jacó então respondeu: eu lhe darei um pouco de sopa se você me der o seu lugar na família. Naquela hora, Esaú não pensou muito bem no que ele estava pedindo, o quanto era importante o lugar de primogênito na família. E então ele disse: tá bom, pode ficar no meu lugar. Concordou com
Jacó, como assim, ele desprezou algo que ele tinha de muito importante. Imaginem só, ele tinha que escolher entre uma sopa, que era algo que ele queria naquele momento, e o direito de primogenitura, que era algo muito maior, era um presente de Deus para ele. Mas por causa daquele momento, porque ele não pensou muito bem e agiu por impulso, ele escolheu o prato de sopa. Pois bem, alguns anos, né, se passaram, Isaac estava bem mais velho e Isaac já estava quase cego. Isaac, o pai de Esaú e Jacó, tá? Para vocês lembrarem. E ele estava debilitado, ele estava quase cego. Então, ele chamou Esaú e disse: muito cansado, meu filho, eu vou te abençoar. Mas antes disso, traga-me um pouco de carne de caça para que eu coma. Não é hora de brincar. Então, o que ele fez? Ele estava sentindo ali que ele já estava no finalzinho da vida dele e pediu para o seu filho, que era o filho mais velho, Esaú. Ele não sabia que Esaú tinha trocado o seu direito de filho mais velho por um prato de sopa. E aí ele pediu para Esaú ir lá caçar, fazer uma comida bem gostosa para ele, que ele ia abençoar Esaú. Então, assim Esaú fez. Só que enquanto Isaac estava falando isso para Esaú, a sua esposa Rebeca, que era a mãe dos dois, estava ouvindo essa conversa. E ela saiu correndo e contou para Jacó. Só que aí Jacó, ele queria ser abençoado, ele entendeu que ele tinha trocado o direito de primogenitura com seu irmão e ele que deveria ser abençoado, e não Esaú. Então, como eles sabiam que Isaac não faria isso, a mãe de Jacó teve uma ideia, um plano feio, um plano ruim, um plano que envolvia mentira. E mentira é de Deus? Mentira não é de Deus. Deus não se agrada com mentira. Mas, o que eles fizeram? Rebeca, depois de contar tudo a Jacó e saber, né, e ela também queria que Jacó fosse abençoado, ela pegou e vestiu o seu filho Jacó com as roupas de Esaú. Por quê? Porque as roupas ficam com o nosso cheirinho, né? Por mais que a gente lave, ela tem o nosso cheirinho, e cada um tem um cheirinho. Então ela queria que Jacó estivesse com o cheirinho de Esaú para facilitar para Isaac não perceber que não era Esaú e sim Jacó. E aí ela cozinhou um pouco de uma carne de cabra, pediu para o seu filho Jacó ir lá no rebanho pegar a cabra, e ela cozinhou a carne do jeito que Isaac gostou. Ela fez uma carne bem gostosa para ele e falou para Jacó ir lá no quarto de Isaac e fingir ser Esaú, passar por Esaú. Jacó ficou com medo do pai dele descobrir, porque Esaú era muito peludo e Jacó era sem pelo, não tinha muito pelo. Mas ainda assim, a sua mãe incentivou ele a fazer isso, encorajou ele e pediu para ele levar comida e aproveitou e amarrou umas peles de cabra assim, ó, no pescoço e nos braços de Jacó, para que Jacó realmente parecesse Esaú e ficasse peludo, né? Parecesse peludo como seu irmão. Então, enquanto Esaú tinha ido lá obedecer o seu pai, caçar para ser abençoado, Jacó e sua mãe colocaram em prática este plano de enganar Isaac e que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. Porque a mãe, ela agiu de uma forma errada. Isso é feio, não é legal. Ela não agiu certo. Nem Jacó agiu certo. E nem Esaú. Por quê? Esaú, quando ele queria a sopa, ele trocou uma bênção, algo que ele tinha recebido do Senhor, por algo que ele queria naquele momento, que ia satisfazer a necessidade dele daquele momento. É por isso que a gente não pode.
ele também agiu mal. Todos aqui agiram mal. E então, você acha que a mentira que a mãe e que Jacó planejaram e executaram agrada a Deus? O que você acha, Bia? Eu acho meio... É muito feio, né? Não agrada a Deus. Deus ficou muito triste. É bem ruim. Mas Jacó foi, levou a carne para o seu pai. Isaac, no início, reconheceu a voz de fingindo-se ser Esaú, né? Jacó. Presta atenção, Bia. E ele reconheceu a voz, achou que a voz estava parecida com a de Jacó e não de Esaú. Ele ficou um pouco desconfiado. Mas aí, como ele não estava enxergando bem, ele cheirou e como Jacó estava com as roupas de Esaú, estava com o cheiro de Esaú. Aí ele passou a mão, sentiu os pelos que a mãe tinha colocado, né? Então ele acabou sendo enganado. Ele comeu aquela comida lá que Jacó levou e depois ele orou. Ele disse assim, olha, presta atenção, Bia, Esaú, que Deus te dê muitas coisas, que todos façam o que você mandar. Você será o chefe da família. E aí quando ele terminou de abençoar Jacó, achando que Jacó seria Esaú, Esaú chegou. Esaú chegou e viu aquilo que aconteceu. Aí quando Esaú foi pedir a bênção para Isaac, Isaac falou, mas eu já abençoei você. E aí então Isaac percebeu que tinha sido enganado. Esaú ficou muito bravo, né, naquela hora que ele descobriu que ele tinha sido enganado, traído pela sua mãe e pelo seu irmão. Ele ficou furioso. Mas agora, naquele momento, Isaac não podia retirar a bênção que ele tinha dado a Jacó. Ele já tinha feito isso e não tinha mais como mudar. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que pensar antes de fazer, porque elas não podem ser mudadas. Uma vez feito, está feito. E aí, nesse caso, Jacó não podia mais mudar o que ele tinha abençoado. Isaac não tinha mais como mudar a bênção que ele tinha dado a Jacó. Jacó seria o líder da família após a morte do seu pai. Só que com isso, com a raiva de Esaú, temendo o que Esaú faria para se vingar do que o irmão fez, Jacó teve que fugir de casa, teve que sair de casa e ficou muito longe, ir para bem longe. Não pôde mais ficar ali convivendo com a sua família. Foi muito triste. Jacó, ele agiu errado, enganando seu pai. E isso foi um erro gravíssimo. A gente não pode enganar nem ao pai, nem à mãe, nem a ninguém. Porque Papai do Céu não se agrada de quem mente. Nada, nem uma mentirinha. Não existe mentira e mentira. A gente tem que falar sempre a verdade. Mas uma pessoa pode falar que aconteceu uma coisa errada. Quando uma pessoa fala pra outra, se você não quer emprestar nada pra ninguém. Aí nesse caso a pessoa não quer emprestar, ela não pode ser egoísta. Isso também não agrada a Deus. Mas a pessoa também não pode mentir, porque quando ela mente, o Papai do Céu não se agrada. E mesmo que tenha acontecido algo ruim, você tem que contar e encontrar uma solução para resolver aquilo. Então Jacó agiu muito errado, ele cometeu um erro grave. E Esaú também cometeu um erro grave, quando ele desprezou o presente que ele tinha ganhado de Deus. Ele não deu importância a uma bênção que Deus tinha dado para ele. E isso é muito sério. Então, Jacó foi abençoado, formou uma grande nação. Deus não concordou com as coisas erradas que ele fez, que Jacó tinha feito. Mas Deus sabia que ele podia mudar. E Deus deu uma chance para que ele pudesse mudar. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, quando a gente errar, a gente deve reconhecer o erro e pedir perdão a Deus. Mas o mais importante, a gente tem que aprender e fazer algo sempre para que as coisas sejam feitas certas, que a gente faça coisas que agradem a Deus. E a gente faz isso como? A gente tem que orar pedindo a Deus, Bibi, para que Ele nos dê sabedoria, para que possamos agir certo, para que possamos fazer as coisas certas.
E quando a gente tiver medo, quando a gente tiver dúvida, quando a gente não souber o que fazer, a gente tem que pedir a direção de Deus e conversar com as pessoas que nos amam, que vão nos aconselhar, os nossos pais, o pastor, a professora, enfim, temos que pedir orientação, mas principalmente a oração que vem do Senhor. Amém? Sejam verdadeiras sempre, conte sempre a verdade e o Senhor vai abençoar e não vai ficar triste com a gente, tá bom, crianças? Então essa é a história de hoje. Mas eu vou perguntar. Tá bom. E aqui, ó, o nosso texto áudio, que a tia não falou no começo da aula, então nós vamos falar agora. Bibi, você me ajuda aqui? Repete comigo e as crianças em casa repetem aí pra vocês gravarem aqui na minha mente, tá bom? É melhor ser pobre do que mentiroso. Isso está escrito em Provérbios 19, 22. Tá bom, crianças? Um domingo abençoado, uma semana abençoada para vocês. Um beijo, fiquem com Deus.